Se você acompanha o canal Além da Nuvem, você já sabe, existem muitos mistérios no mundo, mas existem alguns que são, na verdade, os grandes mistérios. E com certeza, o céu vermelho se enquadra nesses grandes mistérios. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. O céu vermelho vem sendo representado em diversas pinturas do mundo antigo, especialmente relacionados a criaturas aladas e criaturas mitológicas. Mas o que é de fato esse céu vermelho? É possível observar diversos tweets, como esse de Salem, por exemplo, sem filtro, onde a cidade amanheceu desta cor, no dia 9 de setembro de 2020. A mídia vem mostrando e dando um tom apocalíptico a este fenômeno. Muito embora mídia e cientistas que comentam o céu vermelho sugerem que a causa seriam os incêndios florestais, névoas e brumas, tempestades de areia, enfim. O fato é que eles não entram em acordo sobre o real motivo do fenômeno. Apocalyptic. This is very unusual. This is unprecedented, I think, for anyone. Quando vemos as reportagens, uma palavra é bastante usada: apocalipse. Estamos falando de dias normais, em que a cidade amanhece desta forma e fica assim o dia todo ou boa parte do dia. O céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Mateus 16:3. Uma hashtag vem ganhando força ao redor do mundo. É a hashtag Red Sky, que significa céu vermelho. Uma vez que em toda parte começam a surgir os céus vermelhos e as pessoas, evidentemente, tiram fotos e filmam. Mas nem todos sabem que, conforme noticiou a revista Business Insider, que está presente nos principais países do mundo e é avaliada em mais de 350 milhões de dólares, é possível que no mundo antigo o céu fosse de fato vermelho, por motivos que seguramente ainda não compreendemos, mas que podem ter a ver com fatores eletromagnéticos. Ninguém podia ver a cor azul até os tempos modernos. Essa foi a manchete da revista Business Insider, que mencionou diversos estudos feitos ao longo da história e nos lembra um detalhe intrigante: as línguas antigas não tinham uma palavra para azul, nem em grego, chinês, nem em japonês e nem em hebraico. E sem uma palavra para a cor, há evidências de que eles podem não ter visto o azul do céu. Seria esta a razão para tantas pinturas antigas retratarem o céu na cor vermelha? Será que não havia tinta azul naquela época? Vamos relembrar a história enquanto vemos essas imagens. Na Odisseia, Homero descreve famosamente o mar escuro como vinho. Mas por que vinho escuro e não azul ou verde profundo? Em 1958, um estudioso chamado William Gladstone, que mais tarde se tornou o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, notou que essa não era a única descrição de cor estranha. Gladstone começou a olhar para outros textos gregos antigos e notou a mesma coisa: nunca houve nada descrito como azul. Na verdade, a palavra nem existia. Parecia que os gregos viviam em um mundo sombrio e lamacento, desprovido de cor, principalmente preto e branco e metálico, com ocasionais flashes de vermelho ou amarelo. E quando de fato podemos encontrar pinturas que mostram o período grego e um céu azul, na verdade se tratam de pinturas mais recentes, como essa de Atena e Ulisses, de Giuseppe Bottani, do século XVIII. As pinturas antigas, originais, que mostravam de fato guerreiros gregos, deuses gregos
e criaturas míticas, como por exemplo os cinocéfalos, os famosos homens com cabeça de cachorro, que aliás foram descritos por diversos historiadores gregos como Heródoto, Ctésias ou ainda Diodoro Sículo, também mostravam o céu avermelhado. Gladstone pensou então que isso talvez fosse algo exclusivo dos gregos, mas um filólogo chamado Lazarus Geiger seguiu seu trabalho e percebeu que isso era verdade em todas as culturas. Ele estudou sagas islandesas, o Alcorão, antigas histórias chinesas e uma antiga versão hebraica da Bíblia. Sobre os hinos védicos hindus, ele escreveu: esses hinos, de mais de 10.000 versos, estão repletos de descrições dos céus. Dificilmente algum assunto é evocado com mais frequência. O sol e o jogo de cores da aurora avermelhada, dia e noite, nuvem e relâmpago, ar e éter, tudo isso se desdobra diante de nós, de novo e de novo. Pensamos que o céu seria azul. Não havia azul. Geiger, o filólogo, olhou para ver quando o azul começou a aparecer nas línguas e encontrou um padrão estranho em todo o mundo. Cada idioma primeiro tinha uma palavra para preto e branco, ou escuro e claro. A próxima palavra para uma cor surgir em todas as línguas estudadas ao redor do mundo foi vermelho, a cor do sangue e do vinho. Depois do vermelho, historicamente, veio o amarelo e mais tarde o verde. A última dessas cores a aparecer em todos os idiomas foi o azul. A única cultura antiga de fato a desenvolver uma palavra para azul foram os egípcios, que foi também a única cultura a produzir um corante na cor azul. Seria isso pela suposta e alegada conexão entre os egípcios e a lendária Atlântida? O que você acha? Não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários. E se está gostando do assunto, aproveita para deixar o teu like no vídeo, que é muito importante para nós. Caso não esteja inscrito ainda no canal Além da Nuvem, se inscreve e ativa o sino, marcando para receber todas as notificações. Assim você será avisado a cada vez que lançarmos um vídeo ou marcarmos uma live. Após os grandes incêndios de 2020 que fizeram diversas cidades do mundo amanhecerem desta forma, este cientista avisou que a natureza estava fazendo uma declaração. Desde o ano de 2020, estamos enfrentando condições diferentes que têm ocasionado incêndios em muitos lugares, como, por exemplo, um comportamento completamente atípico dos ventos, que muitas vezes tem convergido para regiões densamente habitadas por seres humanos. Talvez seja muito cedo para afirmar que esses padrões estão sendo de alguma forma controlados, mas seguramente é exatamente isso o que parece. Nos Estados Unidos, por exemplo, depois da Califórnia ver os maiores incêndios florestais de sua história, uma grande quantidade de fumaça foi liberada, com pequenas partículas que, segundo os cientistas, foram sendo lançadas no ar. O cientista alega que, perto do solo, nós tínhamos um ar de qualidade, porém essas partículas subiram, levando a um novo padrão atmosférico em muitos locais, deixando basicamente o céu vermelho. E muito tem sido discutido sobre as razões que levaram aos incêndios, aos padrões dos ventos, excesso de chuvas em outros lugares, erupções vulcânicas por todo o mundo, pestes, como os antigos chamavam as doenças, muita fome, e tudo isso está acontecendo em uma época onde os cientistas estão falando de uma inversão no campo magnético da Terra. O que nós podemos esperar das reações e ações da natureza para os próximos anos realmente ainda é uma incógnita. Lembrando a frase de Orwell,
Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E ainda que o futuro para nós seja um livro em branco, convém olhar o passado para perceber que nem sempre o nosso céu teve o aspecto que tem hoje. Caso deseje estudar esses assuntos de uma forma didática em cursos e mais profundamente do que nós podemos, digamos assim, falar aqui no YouTube, venha para o Instituto Licentia. Instituto Licentia, com a mais alta tecnologia disponível para você.